O que faltou para o São Paulo brigar forte por títulos do Brasileirão e Libertadores em 2024? E o que Zubeldia pode fazer para mudar isso em 2025? Olá, torcedor do São Paulo, seja bem-vindo, mas antes já deixe o seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe, roda a vinheta. A temporada de 2024 do São Paulo não foi aquilo que o torcedor esperava. Logo de início, nota-se, já foi conturbado. Primeiro, com a saída do técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira. Depois, com a aposta no jovem Thiago Carpini saindo pela culatra, levando o tricolor a alterar de novo sua rota. Luiz Zubeldia assume a liderança da barca, em um início de passagem que superava todas as expectativas, com uma série de 12 partidas de invencibilidade. Mas o bom momento logo foi vítima da inconstância. Se o primeiro lugar na fase de grupos da Libertadores impressionou, o embate contra o eventual campeão Botafogo, nas quartas de final, provou-se o fim da linha para a equipe na competição continental. Somando a isso outra eliminação relativamente precoce, na Copa do Brasil, diante de um também inconstante Atlético Mineiro e com direito a revés em casa, e tropeços evitáveis no Campeonato Brasileiro, e os resultados não agradaram muito. Assim, a Gol avalia como São Paulo de Luiz Zubeldia deixou de lado um dos melhores inícios de um técnico na história do clube e passou a ser refém da própria inconsistência. Zubeldia teve que lidar, no segundo semestre, com uma crise de lesões no meio de campo. A dupla inquestionavelmente titular, Pablo Maia e Alisson, virou desfalque para praticamente o resto da temporada e canalizou esforços do clube na busca por peças de reposição, aliado às necessidades de um novo lateral esquerdo e um novo zagueiro. Para o segundo terço, Santiago Longo e Marcos Antônio foram as soluções encontradas. Além deles, retornaram também de empréstimo Igor Liziero, que negocia renovação de contrato, e Fekson Mendes, que, por outro lado, já tem conversas por uma rescisão. Mas a verdade é que, mesmo com 4 novas caras no plantel, é difícil afirmar que pelo menos um dos 4 tenha se firmado. Luiz Gustavo e Damian foram as escolhas usuais de Zubeldia para o time titular, é verdade, mas não passaram longe do crivo da torcida. Luiz Gustavo, por exemplo, ficou marcado na eliminação no Morumbis para o Botafogo pela falha no gol que abriu o placar para os alvinegros. Liziero ocasionalmente ganhou oportunidades, mas os problemas físicos já usuais bateram novamente a porta. O São Paulo não estava preparado para perder sua dupla titular de meio, é a conclusão. E, claro, quem é que estaria? Mas a verdade é que o clube teve tempo para buscar soluções, e não as encontrou. Some além disso os problemas físicos de outros setores. Wellington Rato, por exemplo, retornou de lesão no primeiro semestre, mas nunca mais foi o mesmo. Ferreirinha, enquanto isso, também viveu idas e vindas no departamento médico, enquanto se postava como uma das únicas peças de velocidade à disposição de Zubeldia no ataque. Ademais, nem é preciso citar as laterais, Wellington viveu meses como única opção na esquerda, enquanto Rafinha e Igor Vinícius alternavam períodos no refis. Problema diretamente ligado a isso, claro, foi a janela de meio de ano no Morumbis. Para o segundo terço, Longo e Marcos Antônio foram as soluções encontradas em um mercado financeiramente limitado para o tricolor. Como antecipado, nenhum deles realmente se firmou com Zubeldia. Pep Guardiola, técnico do Manchester City, afirmou na última semana que o seu futebol é construído pelo meio de campo. E talvez o São Paulo sinta tanto a falta da sua dupla de meio quanto o City tem sentido a falta de Rodri. O que mais impressiona, porém, é que o clube tinha, sim, uma gama de opções à sua disposição. Se Longo e Marcos Antônio não agradaram de primeira, Bobadilla e Luiz Gustavo já tinham vivido algum bom momento durante o ano, enquanto Liziero e Mendes voltavam de empréstimo e poderiam, ao menos, serem testados. Péssima notícia para o equatoriano, então. Ao todo, portanto, 6 opções para 2 vagas, além de eventuais improvisos e qualquer surpresa da base. Fato é, portanto, que o problema não foi a falta de opção, mas ou a falta de manejo ou, então, a escolha equivocada dos ingredientes. Tudo isso, claro, sem citar a preocupação durante todo o ano na busca por uma peça de reposição na lateral esquerda, encabeçada por um Wellington já de pré-contrato assinado com o Southampton, e por outro zagueiro, e se Sabino e Juan Tressoldi passaram nos primeiros testes no miolo da zaga, o irlandês Jamal Lewis sofre de problemas físicos e pode nem voltar a vestir a camisa do clube. O problema no meio de campo, contudo, não se limitou à dupla de volantes. Mas mesmo o meio-campo bagunçado é capaz de prosperar. Há momentos em que a qualidade técnica individual de um camisa 10 é capaz de, se talvez não exatamente endireitar os entraves na proteção do setor, pelo menos oferecer alguns momentos pontuais de maior criatividade e do tal inesperado.
E o São Paulo tem um jogador com essa característica, ou deveria ter. Giuliano Galopo viveu uma temporada completamente aquém do esperado. Problemas físicos, consequente falta de ritmo e atuações apagadas. Pacote completo. E some a isso os diversos rumores de uma transferência, seja para a Europa, seja para o Boca Juniors, seja para o Rosário Central, que basicamente foram o que mais chamou a atenção no 2025 do argentino. James Rodrigues também poderia ser esse cara. Mas, bem, não funcionou, e parece seguir sem funcionar, agora no Raio Vallecano, da Espanha. Na falta de um camisa 10, restou a Zubeldia improvisar. Claro, a carta na manga utilizada desde a época de Rogério Ceni era literal, Luciano, o próprio camisa 10. Mas a oscilação do atacante levou ao técnico a fazer outros experimentos, muitas vezes optando por Lucas Moura. Houve momentos em que deu certo, sobretudo antes das lesões de Maia e Alisson, mas em outros o time careceu de criatividade, como na dupla eliminação nas Copas, por pouca diferença no agregado. E se formos falar das eliminações, não há como escapar de Jonathan Calleri. Sendo bem sucinto, o atacante desperdiçou 2 chances claríssimas contra o Botafogo, uma na ida, outra na volta, antes de marcar o belo gol de cabeça no final do jogo de volta. Qualquer redenção, porém, foi freada com a bola na trave na disputa de pênaltis. Verdade seja dita, porém, ele não foi o único a decepcionar. Lucas também perdeu pênalti, no final do primeiro tempo. Luiz Gustavo perdeu a bola de maneira infantil na construção da jogada do gol de Thiago Almada. Rafinha teve dificuldades na direita e precisou ser substituído no segundo tempo. Rafael, herói da Supercopa do Brasil, não pegou nenhuma cobrança botafoguense. Evidente que esta é só uma dentre tantas partidas, apesar de ter sido uma das mais importantes da temporada. Ainda assim, serve como certa representação da temporada tricolor. Fato é que vários outros jogadores poderiam entrar nessa lista. Arboleda talvez seja o principal deles, até chegando a perder a titularidade na reta final do Brasileirão, em meio a uma sequência de falhas. A principal delas, no empate em 1-1 contra o Criciúma, quando uma tentativa de afastar o perigo da área própria acabou se tornando em uma baita furada na construção da jogada do gol adversário. Ainda assim, o São Paulo está classificado para a fase de grupos da Libertadores 2025, com vaga carimbada no G6 do Brasileirão. Isso, claro, bate com os objetivos do clube do início da temporada. O problema é que, por mais que os resultados não sejam desastrosos, a sensação é que dava para ter conquistado mais. O arquirrival Corinthians deixando a zona do rebaixamento e chegando à vaga antecipada pré-Libertadores em apenas 8 rodadas lembra que, em um campeonato tão apertado e equilibrado, basta que alguns tropeços sejam vitórias para que as ambições de um clube mudem completamente ao longo do ano. E não são poucos os jogos que o São Paulo deixou para trás durante a temporada. Empates com Criciúma, Juventude, Bragantino e Corinthians, o majestoso com 1 a mais durante um terço do segundo tempo, ou derrotas para Cuiabá, Vasco, Atlético Mineiro, Fortaleza, Grêmio e Juventude. Todas com preciosos pontos que ficaram pelo caminho e certamente mudariam o enfoque da equipe no campeonato. Se a permanência de Luiz Zubeldia está encaminhada, o clube terá alguma dor de cabeça para definir a situação de vários jogadores. Luciano, Galopo, Nestor são apenas 3 deles, em um momento em que a diretoria planeja uma redução salarial em função do crescimento do déficit nesta temporada. O 2024 do São Paulo não foi um desastre, mas ficou muito longe de impressionar. Vale lembrar, claro, que o time precisou reagir à saída de Dorival Júnior para a seleção brasileira no início do ano e errou na aposta de Thiago Carpini, demitido após apenas 3 meses no cargo. Nesse sentido, definir de vez o futuro de Zubeldia é um acerto, porque mudar de rota no meio da temporada já deu pinta de não ser a melhor ideia. Agora é se preparar para 2025 buscando evitar os erros que fizeram a diferença em 2024. Essas foram as notícias. Se gostou, já deixe o seu like e se inscreva para fortalecer o canal da Nação Tricolor. Obrigado e até o próximo vídeo.